Meu nome é Oswaldo Evangelista de Macedo. O nome parlamentar era Oswaldo Macedo. Nasci no norte do Paraná, na cidade chamada Bela Vista do Paraíso, mas fui registrado em Sertanópolis, que era onde era o registro na ocasião. Comecei a escola primária em Florestópolis. Continuei em Centenário do Sul e terminei em Piabiru, onde também fiz o ginásio. O colegial fiz em Londrina, no Instituto Filadélfia. Lá também fiz o tiro de guerra. Fiz o vestibular para Direito em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, onde concluí o curso de Direito em 1965. Nesse período, fui jornalista. Trabalhei nos jornais do Estado do Paraná e Gazeta do Povo. Voltei para Londrina como promotor substituto, fiquei por um período e deixei a carreira para ser advogado em Londrina. Fui advogado, lecionei um ano no curso de Direito, fui presidente da Associação dos Advogados por 2 anos. Lá também fui o primeiro ou segundo presidente do Diretório Municipal do MDB durante vários anos, até quando o José Richa foi eleito prefeito de Londrina. Nessa ocasião, tinha sublegenda e ele disputou em sublegenda com Antônio Bellinati e Álvaro Dias. Em 74, fui eleito deputado estadual. Não, desculpa, 74, exatamente. Aquela grande eleição. Em eleição. 1974, fui eleito deputado estadual pelo MDB, exerci a carreira, fui líder da bancada, e na ocasião que fui deputado estadual, em 75, vários companheiros do MDB foram presos pelo regime ditatorial e trazidos para Curitiba para o quartel do comando do Exército em Curitiba. Uns foram torturados, muito torturados. Todo tipo de tortura, física e psicológica. Um vereador, um dirigente do partido, o presidente do Diretório Municipal que me sucedeu na presidência, o Luiz Gonzaga Ferreira, foi preso também. Em 1978, fui eleito deputado federal, onde a luta contra a ditadura e pela redemocratização do país, em defesa da Assembleia Nacional Constituinte, foi levada à frente pelo meu partido, que era o MDB, presidido pelo meu bom amigo Ulisses Guimarães. Nessa ocasião, fui vice-líder da bancada do MDB por todo o exercício, o período em que exerci esse mandato de deputado federal. Quando estava terminando, o presidente Ulisses Guimarães pediu-me que disputasse a reeleição, e voltasse para a Câmara, que ele me indicaria para ser o líder da bancada na Câmara Federal. Disse a ele que não disputaria a reeleição, mas sim que disputaria a Prefeitura de Londrina, porque era um atalho para chegar ao governo do Estado. E eu precisava ter uma experiência administrativa. Ele concordou, me cumprimentou e disse que essa era a sua deficiência. Não tinha tido experiência administrativa. Voltei, disputei a eleição no mesmo ano em que o Richa disputou o governo do Estado, em sublegenda. Foi uma eleição disputadíssima, a eleição municipal.
e acabei, ao final, exatamente bem no final, perdendo para o companheiro Wilson Moreira, que foi um grande prefeito de Londrina. Fiquei 4 anos, então, sem mandato, não aceitei, muito embora a insistência, convite do Richa para permanecer no primeiro escalão do governo. Voltei para Londrina e lá, aliado e sob patrocínio do jornal Folha de Londrina, fiz a campanha de recuperação e de revitalização da cafeicultura no Paraná. Em 86, fui eleito deputado federal, que era o meu objetivo maior, era ser constituinte. Fui constituinte e ajudei a fazer a Constituição que o Ulisses Guimarães denominou Constituição Cidadã. Tenho orgulho de hoje, toda a Constituição editada no Brasil, trazer a assinatura de todos os constituintes. E lá está o meu. É o meu maior orgulho. Na verdade, todo esse período que exerci o mandato foi em razão de uma causa: a redemocratização do país. Claro que desde a faculdade, em 64, quando estava no 4º ano, enfrentamos o período do golpe de 1964. Já naquela ocasião, alguns companheiros da faculdade foram presos. Eu fui expulso pela direção da escola por um determinado período, sob a acusação de ser subversivo. No 5º ano, fui eleito orador da turma e, como este ano, fizeram a eleição conjunta de todos os cursos para evitar manifestações isoladas dos oradores ou dos formandos nos vários cursos da Universidade Federal. Com isso, o sistema, o movimento ditatorial, teve a colaboração de professores da universidade. Um deles, de Direito Civil, que conseguiu, à sua maneira, dar nota baixa para os estudantes marcados em Direito Civil. Com isto, a nossa formatura de 65 foi interrompida. Não participamos da formatura conjunta. Sei que fizeram isto para me impedir de disputar e de ser orador dos formandos da Universidade Federal do Paraná de 1965. Não me arrependo e nem me sinto perdido por causa disto. O nosso paraninfo foi o professor José Lamartine de Oliveira Lira, grande companheiro de luta e democrata bem formado. Depois de formado, aí que eu continuei no jornalismo, perdi o emprego no jornal Estado do Paraná sob a alegação de que eu tinha perdido a disputa política no Brasil. Também achei que foi honroso esse fato. E depois voltei para Londrina como promotor substituto, como já disse, e continuei a minha vida e a minha luta pela redemocratização. E a sua participação na UNE? Como é que foi? Sim, participei. Participei do Congresso dos Estudantes do Mundo Subdesenvolvido, que se realizou em Salvador em 1962. Participei como delegado do Congresso da UNE no Quitandinha, quando um grupo de movimento anticomunista atacou o Congresso, atirando inclusive nos participantes. Eu estava no jardim do Quitandinha, ao meu lado, deitado na grama, alguns companheiros, e um tiro, por ele solto, passou entre mim e o companheiro ao lado, acertou a orelha do companheiro ao lado. Felizmente não acertou a minha cabeça,
a direção era para onde eu estava. Fui vice-presidente, fui candidato a presidente do Centro Acadêmico Hugo Simas, fui vice-presidente da União Paranaense dos Estudantes, vice-presidente de assuntos nacionais, internacionais, estaduais, quando então realizei um festival de teatro pelo Centro Acadêmico Hugo Simas, pelo todo o Paraná, e realizei também o encontro de estudantes latino-americanos em Curitiba. Voltei e continuei a luta, já como advogado, como dirigente do MDB em Londrina. Eu ia perguntar exatamente isso. Quando se deu a sua aproximação e a filiação, né, ao MDB? Se o senhor participou dessa construção. De qual? Do MDB. Ah, sim. Como é que se deu essa... Na verdade, quem eram as pessoas? Todos os partidos foram extintos. Uhum. Todos. Na época do movimento estudantil, o senhor não participava de nenhum? Na época do movimento estudantil, nós não tínhamos partido. E o senhor não participou de nenhuma organização não. clandestina? Eu era do movimento de esquerda, mas independente. Okay. Nós tínhamos nesse tempo da faculdade, primeiro a JUC e a Ação Popular. E, de outro lado, os membros do Partido Comunista. Uhum. A corrente a que pertencia era independente. Muito embora essa corrente independente tivesse mais diálogo com os membros do Partido Comunista. Também, nessa ocasião, participei do congresso da UNE em Santo André, quando foi eleito presidente da UNE o José Serra. Nessa ocasião, eu era, inclusive, um dos nomes cogitados para ser vice-presidente da UNE, em nome do Paraná, mas eu não podia, de jeito nenhum, nem imaginar a hipótese de ser candidato, porque tinha que trabalhar para sobreviver e para ajudar a manter minha família e para terminar o meu curso de Direito. Mas a militância continuou, a política continuou forte, né? E como é que é a aproximação com o MDB? Era natural, só tínhamos dois partidos. Um era ligado ao sistema, ao governo, e outro era de oposição. Uhum. Não tinha alternativa para a participação política senão participar do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que com o tempo foi se afirmando, foi se fortalecendo e assumindo mais claramente uma oposição destemida, congregando todas as correntes ideológicas de oposição no Brasil. E como era no Paraná, né, na sua experiência, como é que era essa convivência dessas diversas correntes dentro do MDB naquele momento? Conviviam normalmente, se respeitavam, se protegiam, se fortaleciam, não havia muita divergência. Claro que sempre há disputa interna, sempre haverá a disputa interna, mas no final é o que eu disse até num discurso um dia da convenção do MDB aqui na Assembleia Legislativa, quando o presidente era o Euclides Scalco. Havia uma divergência porque surgiu um companheiro, um deputado estadual, achando que, com uma tese esdrúxula, de que nós devíamos lutar pelo fim do AI-5 sem combatê-lo. E houve uma disputa muito séria nessa convenção. E então, para acalmar os ânimos, me pediram que fizesse um discurso. Até foi o presidente Euclides Scalco. Eu me lembro bem que eu fiz o discurso, terminando dizendo um provérbio árabe que dizia: eu contra o meu irmão, eu e meu irmão contra o meu primo, mas eu, meu irmão e meu primo contra os estranhos, os adversários. Eu me lembro que com esse discurso houve um apaziguamento em toda a convenção que terminou muito gloriosa. E o senhor, de qual grupo, quem era mais próximo do senhor nesse PMDB do início? O senhor era daquele grupo lá de Londrina? Era de Londrina, mas tinha muita ligação com outras correntes
do Paraná e do Brasil. Certo. Com o grupo dos autênticos do MDB. E o senhor participou, claro, né, da grande eleição de 74, foi eleito para a Assembleia Legislativa, isso, e continuou militando dentro do MDB. E quando... Não, até quero lembrar um episódio que acho que deve haver registro. Na ocasião, nem todos os professores da escola, dos cursos primários, secundários no Paraná, eram funcionários de carreira, mas sim contratados pelo regime CLT para lecionar por 1 ano, por 2 anos. Uma das exigências que se fazia é que cada professor, para ser contratado, tinha que apresentar certidão negativa do DOPS. E era uma maneira de dizer que quem tivesse militância de esquerda ou militância de oposição não obteria essa certidão e não poderia lecionar, não poderia ser contratado, mesmo sendo formado. Bom, como deputado estadual, eu apresentei um projeto de lei na Assembleia que foi aprovado, proibindo e dispensando a exigência de certidão do DOPS para professor ser contratado pelo Estado, que era um documento proibido de ser exigido pelo governo do Estado. Na época o governador era o senhor Jaime Canet, porque isso representava uma discriminação injustificável. O projeto foi aprovado. Foi noticiado no Brasil inteiro, mereci inclusive uma citação especial pela revista Veja, e em função disto, muitos deputados estaduais em outros estados apresentaram o projeto no mesmo sentido. E como é que foi quando o senhor chegou a Brasília e começou-se a discutir a anistia? O senhor foi... Cheguei a Brasília, primeiro, éramos do MDB, claro que éramos minoritários. Nessa ocasião, nós fazíamos oposição pela oposição. Não queríamos apenas nos opor à eventual proposta do governo, geralmente autoritária. Queríamos, na verdade, mudar o governo, mudar o sistema e redemocratizar o país. O presidente do partido era o Dr. Ulisses Guimarães. Figura notável na história brasileira. Liguei-me, tornei-me pessoalmente amigo do Dr. Ulisses. Sempre estávamos almoçando ou jantando juntos. Na minha casa se fez reunião da direção nacional, da liderança nacional do MDB. Como deputado federal nessa ocasião, apresentei alguns projetos que eu acho que devem ser citados. Um deles propunha que não haveria, em nenhuma hipótese, aposentadoria inferior ao salário mínimo. Porque nessa época se pagava aos trabalhadores rurais metade do salário mínimo de aposentadoria. O projeto foi discutido, era uma emenda constitucional, foi discutida na Câmara. Eu me lembro, teve uma boa votação, mas o ministro da Economia era o ministro Delfim Neto e o governo foi contra, dizendo que isso representaria um gasto de mais, na ocasião, 53 milhões de cruzeiros. E por causa disso o projeto não foi aprovado. Certo. Não, queria falar das discussões nacionais em torno da proposta de anistia. Me lembro que nessa ocasião, membro da Comissão de Constituição e Justiça, propus que a comissão formulasse um convite ao professor Afonso Arinos de Melo Franco
constitucionalista que viesse debater na comissão a realização da Constituinte. Tive com ele, inclusive, essa proposta minha e do deputado Tarcísio Delgado, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que depois foi prefeito de Juiz de Fora, foi aprovada e tivemos esse debate na Câmara. O presidente da comissão era da Arena, mas um homem notável, que era o democrata, que era o Djalma Marinho. Foi um belo debate sobre a Constituinte. Nessa ocasião, os meus discursos eram nesse sentido. Tem o livro publicado na ocasião pela Câmara Municipal, pela Câmara Federal, chamado O Poder nas Ruas. O primeiro foi a revolta dos fatos, que estava havendo no país uma revolta dos fatos contra o regime ditatorial. O segundo livro foi O Poder das Ruas, que o poder estava nas ruas, não estava nos quartéis. E nós tínhamos que ouvir as ruas, numa eleição democrática, para a Assembleia Nacional Constituinte e a redemocratização do país. Esse discurso lhe causou algum problema? Problemas? Não causou problema porque eu falava em nome do Congresso e defendia com firmeza a redemocratização. E o senhor chegou a votar a lei da anistia? Claro, nesse período houve a lei da anistia. Como é que foram as discussões? Muitas discussões, claro que a gente queria anistia ampla, geral e restrita. Não foi exatamente como se queria. O governo tinha maioria, tinha que aprovar a anistia, mas provou a seu modo. Ninguém podia recusar a anistia, quem estava exilado, quem estava fora do país, quem estava escondido, quem estava sem emprego, quem tinha perdido o seu emprego, não é? Tinha que aceitar a anistia. Mas ela não foi o ideal que nós queríamos, tanto que se vê hoje. Muitos desaparecidos e os responsáveis pelo seu desaparecimento não podem ser processados, porque diz que a anistia perdoa, ou isenta, ou esquece a responsabilidade, a culpa, o crime desses que o praticaram, e que são crimes imprescritíveis, não prescrevem. O senhor acha que hoje ainda é possível alguma Continua medida? Continua a luta. A gente espera que, numa próxima oportunidade, o Supremo Tribunal Federal, que hoje já assumiu posições bem avantajadas, libertárias e democráticas, como aconteceu agora com a condenação dos responsáveis pelo famoso mensalão do governo Lula, a gente espera que com a nova composição do Supremo Tribunal Federal, a lei da anistia volte a ser discutida e seja, então, revisada com base na Constituição Federal, que garante a democratização de todos os direitos. Talvez talvez esta revisão faça com que o país possa reencontrar o seu passado. Possa fazer o que os demais países da América Latina que experimentaram a ditadura na mesma época fazem, como a Argentina, como o Chile, não é? Responsabilizar os assassinos do período ditatorial. Quando o senhor diz que o senhor espera que o STF reanalise essa questão, o senhor retira do Congresso essa possibilidade de uma revisão da lei da anistia? Com esse Congresso, como está formado agora, acho difícil. Acho difícil porque mesmo os detentores do poder não têm nenhuma preocupação com isto. Mesmo que a questão dos direitos humanos seja esteja na agenda, né, mundial. É a venda mundial, mas aqui nós temos uma secretaria a nível de ministério no governo federal, mas muito tímida, muito discreta, muito inoperante até.
Sem orçamento, enfim. Não há uma mobilização nacional nesse sentido. Então, doutor Oswaldo, vamos voltar um pouquinho em 86, na própria Constituinte. Sei. O senhor permaneceu no PMDB? Permaneci. Isso. Então, fala como é que foi essa transição. Fui vice-líder na Constituinte, o líder era o Mário Covas, o líder do partido. Eu tenho orgulho de ter algumas... Discutimos muito na Constituinte para implantar o sistema parlamentarista no Brasil. Eu, inclusive, fui autor de uma das propostas para implantar no Brasil o voto distrital. Eu entendo que com o voto distrital nós podemos acabar com a mercantilização das eleições e da eleição de deputados, que se elegem com voto picado por todo um estado, sem vínculo com nenhuma região, e que querem o mandato apenas para negócio. Gasta-se, enquanto se ganha durante 4 anos 400, 500 mil reais de proventos, o cidadão gasta 4, 5, 10 milhões para ser eleito deputado federal. Com que propósito? Por orgulho pessoal? Não. Por sensibilidade histórica? Também não. Só por interesse pessoal, para negociar em seu nome pessoal. E aí acontece isto do governo, qualquer governo, este ou anterior, ficar negociando com parlamentares a troco de dinheiro, de liberação de verbas e emendas constitucionais, que muitas vezes vão ao destino em parte, porque parte fica com o parlamentar. Então, a Constituição está fazendo 25 anos. Mas é um regime democrático. A Constituição não. É o sistema que permite, primeiro, com o sistema presidencialista. No sistema presidencialista, o governo, o executivo, pode tudo. Ele é o dono do dinheiro, ele é o dono dos negócios, ele define a política econômica, ele favorece A ou B na estrutura econômica do país. O que tem acontecido. Há pouco tempo mesmo, o presidente da República, o senhor Luiz Lula da Silva, disse que no governo dele os banqueiros ganhavam muito dinheiro. Não, eu ia dizer assim que a Constituinte, que o senhor participou da Constituição faz 25 anos e muitos dos seus artigos não foram regulamentados ainda. Não, alguns sim. Muitos não. Muitos não foram, sim, é verdade, é verdade. O que impede a sua aplicação? Mas você tem uma grande vantagem nessa Constituição. Acontece que a Constituinte ocorreu depois de 20 anos, de mais de 20 anos de ditadura, de AI-5, de repressão, de ausência de garantia dos direitos fundamentais. Quando chegou a vez da Constituinte, todo brasileiro tinha uma sugestão. Vinha ao parlamentar, ao Constituinte, e queria levar a sua sugestão para constar da Constituição. Por isso que a Constituição brasileira, todo mundo diz que tem muitos artigos, não são tantos assim, e tem constituições que têm mais. Tem outras, como dos Estados Unidos, que têm menos artigos, mas tem muitos parágrafos, e cada parágrafo e cada artigo é um verdadeiro livro. Então, tem mais, tanto escrito quanto a Constituição brasileira, não é? Eu dou um exemplo, o Canotilho, um constitucionalista português, escreveu um dia, foi até publicado uma revista de direito no Brasil, sobre uma emenda constitucional que tratava de ferrovias. A emenda aprovada, fazia parte da Constituição, era enorme. 3 ou 4 páginas impressas. Aí ele perguntava, todo mundo dizia que os países de língua latina eram pródigos em escrever e fazer Constituição com muitos artigos.
E ele perguntava, então, de quem que era aquela emenda que fazia parte da Constituição desse país. Não era nenhum país de origem de língua latina. Era da Alemanha, que é um país anglo-saxônico. Bom, e nessa ocasião, no Brasil, todo mundo queria uma sugestão. Tanto que a Constituição ela é detalhista, ela entra em detalhes sociais, econômicos, fiscais, naturalmente, organização da justiça, organização social, cultural, não é? São muitas questões que poderiam ser tratadas por leis. Acontece que o próprio Constituinte sabia que se deixasse para o Congresso legislar sobre aquela matéria, poderia não haver legislação e garantia nenhuma, porque seria muito difícil vencer, geralmente, a maioria conservadora que acaba dominando o Congresso Nacional. Bom, o que aconteceu? Daí nós tivemos uma posição iluminada do Dr. Ulisses Guimarães, que foi instituída por sua indução foram instituídas as chamadas cláusulas pétreas da Constituição, que está no seu artigo 64, parágrafo 3º, se não me engano, em que determinados pontos da Constituição são inalteráveis, são inscritos de forma pétrea, não sai de lá. E não se admite nem emenda para a sua alteração, que é o sistema democrático, o sistema federativo, o sistema democrático com eleição direta, o sistema federativo e os direitos fundamentais da Constituição, que estão na Constituição, que estão no artigo 5º da Constituição, com todos os seus incisos e parágrafos. Portanto, pode-se emendar a Constituição, alterar o sistema financeiro, orçamentário, cultural, de previdência social, mas não se altera jamais a garantia dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro. Então, nós, no Brasil, temos uma Constituição com esse poder. Talvez seja a única no mundo que garanta expressamente, como cláusula pétrea, os direitos fundamentais do cidadão. Okay. Vamos falar um pouquinho das diretas já. Bom, as diretas já, como eu disse, daquele meu livro, O Poder nas Ruas. É que se dizia que o poder estava nas ruas e nós tínhamos que convocar o povo tinha que participar do processo político, elegendo os seus governantes, instituindo a democracia no Brasil. As diretas já foi uma emenda proposta por um deputado de Mato Grosso, que foi governador depois. O presidente do MDB era o Dr. Ulisses Guimarães, e ele foi lançado, então, como anticandidato. Fez campanha como anticandidato no Brasil. Depois foi lançada a campanha das diretas já com vários governadores do MDB, do Paraná, de Minas, de São Paulo, de Goiás, do Rio Grande do Sul, e todos os governadores e os senadores e o MDB foi participar da campanha das diretas já, que mobilizou o país. O senhor participou do comício aqui? Eu participei do comício em Curitiba, organizei, fui responsável pela organização do comício em Londrina e estava presente em toda a movimentação pelas diretas já. Eu já ouvi aqui alguém dizer numa entrevista que
participava dessas lutas nacionais como anistia, diretas já, mas como algo assim muito distante, né? Que já, talvez pela juventude ou inexperiência, achava que talvez não fosse acontecer. Perfeito. Qual era o seu sentimento naquela época em lutas ia tão... acontecer, era inevitável. Eu tinha uma noção da história que nenhuma ditadura permanece muito. E normalmente, quando a questão econômica, a economia do país entra em crise, inevitavelmente os regimes ditatoriais não subsistem. Então, o país estava amadurecido para acabar com a ditadura e implantar a democracia no Brasil. O próprio senador Álvaro Dias veio aqui e disse que ele sentia essa onda. Sim, mas estava na rua, o poder nas ruas, como eu disse. É a mesma mobilização que o senhor sentiu agora, em 2013, com a juventude, as pessoas na rua, ou não? Não era, essa não foi tanto ainda, porque não havia uma mobilização com organização nacional, com liderança nacional. Essa foi espontânea, não é? Por isso que pode voltar. Mas o que eu acho, o país está cobrando mudança. E acreditando em mudança. E acreditando. Você observa que na última pesquisa diz que Paraná, o Brasil inteiro, a população do Brasil, em mais de 60%, pede mudança. Não quer manter essa situação que está aí. Pede mudança. Sobretudo, em maior percentagem, no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E é interessante ver que as principais mudanças são lutas que estão há décadas, né? Sim, já vindo. A reforma política. Sim, claro. Agora mais forte a revisão da lei da anistia. A revisão da anistia, a reforma política, não é? Não é possível continuar vivendo com essa estrutura político-partidária no Brasil. Não há. O senhor acha que sai uma reforma? Eu acho que a tendência sempre é nós caminharmos para o melhor. Retorno não haverá. Por isso que os direitos fundamentais são cláusula pétrea. E hoje, no mundo inteiro, não admite regime ditatorial. Bom, o senhor terminou o seu mandato como deputado federal pelo PMDB. E qual foi, na sequência, seu caminho político? Não, eu disputei, como eu disse, no interstício, disputei a prefeitura. Depois, não disputei para ser indicado candidato a senador, mas na ocasião não vencia na convenção, não é? E encerrei a carreira política, partidária, eleitoral, mas continuo com a minha formação política, com a minha decisão política e com a minha participação política, sempre que possível, e sempre que necessário. Estou pronto a qualquer instante. E sempre com os mesmos ideais? Sempre com os mesmos ideais. O senhor está afiliado ao PMDB ainda hoje? Eu não me desfiliei, mas também não participo mais desse MDB que está aí. O que o senhor acha que aconteceu com o PMDB? Se prostituiu. O senhor pensou em sair do PMDB? Hein? O senhor pensou em Não, sair? eu não saí porque eu também não quero participar mais do processo eleitoral. Okay. Então, doutor Oswaldo, para terminar, uma mensagem final, né, e uma avaliação dessa trajetória e da importância, né, de resistir e continuar a lutar, né, pelo que se acredita. A gente nunca pode deixar de ter consciência do processo social e do processo político. Eu gosto muito do que o Sartre dizia. Todo homem deve ser consciente. Todo homem consciente é responsável
pelo futuro. Mas todo homem consciente é um homem angustiado. A vida é uma luta. Viver é lutar. Conscientemente. O mundo não se transformou por inércia. O mundo não se transforma por inércia. A mudança se faz todo dia. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários. Foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro. A história nos ensina, só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.